são os E o que melhores. tem numa faculdade de música? Então, Tipo, existem Porque várias vocês são vertentes, específicos. né? Você é específico a violino, não te interessa outras coisas necessariamente. Mas a minha... Ai, gente, mas a minha universidade eu posso fazer. Porque eu estudo em uma universidade pública, né? E, por exemplo, na grade do meu curso, eu tenho aula de violino, eu tenho aula de música de câmara, né? Que são grupos pequenos de instrumentos. A gente tem uma matéria específica para isso, porque é diferente de tocar em orquestra. E a gente tem a matéria de tocar em orquestra. Ah, eles te ensinam literalmente tudo. Sim, literalmente. Aí eu tenho uma matéria só de rítmica, que é pra gente aprender a ler os ritmos mais difíceis e impossíveis do mundo, que eu não sei porque que eu estudo isso, mas eu tenho que estudar. Tipo bar. Ah, bah, é fichinha perto do que eles entendi, estudavam. desculpa. Isso aí é muito coisa mais contemporânea, é o que a gente chama hoje em dia de pontilismo, que é uns bagulho solto assim na vida, e a gente tem que catar os negócios no tempo ali na métrica e ler. A gente tem que ler o ritmo, assim, pronto, botou a partitura na sua frente, você tem que sair lendo e cantando. Isso são as nossas provas, basicamente. Aí a gente tem aula de harmonia, a gente tem aula de história. Aí a universidade que eu faço, ela é muito empenhada em pesquisa científica, né? A Unicamp, ela tem... Bom, ajudou a produzir vacina pro Covid, né? Sim, Uma sim. Excelente universidade. E também na área da música, eles têm muita pesquisa científica. Assim, eu poderia dizer graças a Deus, até poderia. Mas eu não quis seguir para esse lado, mas eles têm muito incentivo, então a gente tem matérias de pesquisa científica que a gente tem que aprender a fazer o TCC, que no meu curso eu tenho que procurar determinada peça, dissertar sobre ela, estudar sobre ela e tocar sobre ela. Ah, então Isso seu TCC eu ia falar isso também. Sim, O é um formato recital. de um TCC de música, óbvio, tem que ter música. Também. Mas tem toda uma teoria também por trás. Infelizmente, né? Mas tem... Tudo tem que ter, não tem Mas eu acho jeito. muito legal isso. É, assim, Então, é pra você que é de fantástico. letras, né? Não, Igual eu eu. acho muito legal ter que entender o porquê. Ah, mas sim, faz sentido. Porra, muito sentido. Mas hoje em dia nenhuma profissão tem isso. A gente tava comentando outro dia do arquiteto que precisa fazer um cálculo de coisa geometria básica. e... Não, pô, como é que faz um Vocês cálculo não têm desse? exatos, tipo, cálculo 1? Não, então, tem, mas o cara não entende, por exemplo, por que a área de um triângulo é metade da área de um quadrado. Na realidade, houve uma discussão, né, para contextualizar, que a gente estava tentando... Vieram com um problema, precisamos descobrir a área de um triângulo, e ninguém sabia a fórmula. Faltaram na aula de Eu geometria. também não. E aí eu falei assim, Não é gente... que faltaram, não entenderam a lógica, que né? seja. Aí eu falei, gente, é tão simples, toda fórmula tem um porquê. E aí fui explicar o porquê da fórmula e como chegar na fórmula do triângulo. E basicamente um triângulo nada mais é do que metade de um quadrado. Verdade. A área de um quadrado é lado vezes lado. Se ele é metade de um quadrado, é lado vezes lado dividido por Sobre 2. dois. Acabou. É Eu isso. acho Essa é a área do triângulo. E é um negócio tão ridículo quando você entende o conceito, você não precisa decorar a fórmula, você precisa saber o que você tem que fazer. Mas deixa eu só Boa, Caio. estender. Boa. Eu acho que- Porque a Excelente. fórmula é L vezes L dividido por 2. Na verdade, não. No caso do triângulo, Não, é a base forma vezes desenhal. altura dividido por 2. Mas é a mesma coisa Essa de parte lado você vezes não lado tem, né, dividido por querida? 2. Então, se eu quiser ter, eu posso puxar algumas outras matérias da minha universidade, fazer, por exemplo, cálculo, estatística e me formar como engenheira de som. Nossa, que Nossa. da hora. Porque na Unicamp a gente tem essa Essa abertura. bênção. E Só o que que seria assim, um engenheiro de som? É pra ele calcular a ele... amplitude do som, quanto que precisa, caixa, potência, pro som não estourar, Olha, eu não sei se reverberar? seria somente isso, mas eu sei que participa disso também. Eu sei que emissoras de TV precisam muito desse tipo de coisa. Hoje em dia, shows grandes também precisam desse tipo de coisa. Assim, não é algo que eu tenho interesse. Eu até cogitei, porém exatas, porém cálculo 1, porém estatística. bastidores, eu falei, né? Deixa pra lá. Na real, deve Mas, ser assim, uma parada meio assim, meu. Você vai fazer um show no Maracanã. Como é que eu vou Sim. calcular o som pra chegar no cara que tá lá na PQP, na outra trave, É, lá, depois do eu- negócio? Deve ser bem foda essa Imagino profissão. que Não é um seja bagulho isso, tipo, põe a gente. caixa aí, liga essa porra e foda-se. Não, tem um cálculo, até porque, pô, tem uma galera, tem todo um... E acho que o cara tem que ter toda uma conta de Disposição quantos... da caixa pro vizinho não vir quanto- reclamar e falar, quanto de nunca potência, pensei. não concentrou. Isso, acústica. ou calcular os graves dos médios, Também, sabe? também. De pra onde os graves têm que direcionar e os É agudos. isso que eu ia falar, posicionamento de caixa. Olha. Gente... E o seu ouvido? Retorno. Ele